Olá, meus queridos e amados do nosso Deus. Queremos continuar estudando a palavra do Senhor em nossos estudos em Levítico. Nós observamos em nossa última mensagem, no capítulo 9, dos versos de 1 a 10, o tabernáculo terrestre. Os destaques que foram dados a toda aquela mobília, e como o escritor que está exortando os cristãos hebreus a perseverarem em Cristo Jesus, porque Ele é melhor, que Ele é mais exaltado, o seu trabalho, a sua obra, a sua perfeição, e porque está em um tabernáculo celeste, permanente, em um ministério ao lado do Pai com sua autoridade. Agora, ele vai tratar no capítulo 9, a partir do verso 11, a sua ênfase será então no tabernáculo celeste, porque ele está fazendo um contraste. Ele apresentou o tabernáculo terrestre, suas mobílias, as suas limitações, e como aquele tabernáculo, como o ministério levítico precisava passar para dar lugar ao que era perfeito em si, em Cristo Jesus nosso Senhor. E agora, a partir do verso 11, ele vai falar sobre o tabernáculo celeste. Vamos então ler Hebreus 9, a partir do verso 11, que diz assim: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por o sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Vamos orar. Grande Deus e Pai, estamos outra vez diante de Tua palavra santa e bendita, e oramos que o Teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, do Teu povo, da Tua igreja, para receber a Tua palavra. E, ó Deus, na Tua misericórdia também convencer o pecador não arrependido, ó Pai, a se voltar e entregar a sua vida a Jesus, para viver também nele e desfrutar de todas as bênçãos nesta nova aliança, a aliança no seu sangue. Senhor, oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, o tabernáculo celeste. Nós já observamos o sistema sacrificial da primeira aliança e como ela dependia dos objetos materiais para se expressar. Mas agora nós temos a nova aliança com um sacrifício infinito em seu valor, feito por Cristo e apresentado no tabernáculo definitivo, o céu. O tabernáculo do céu, o tabernáculo definitivo, e por isto, em sua capacidade, é eficazmente poderoso para obter uma redenção absoluta, pagamento completo, perfeito de nossos pecados, de tal maneira que ele possa ser removido da presença de Deus e não apenas coberto, como o ministério da antiga aliança realizava. Lemos o verso 12 aí, o finalzinho dele, que entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, Hebreus 9 e o verso número 12. Então vamos pensar, o ministério de Cristo, ele é exercido não em um tabernáculo terrestre. Lembre-se, estamos num contraste, aquele ele já apresentou o tabernáculo terrestre, agora ele vai dar ênfase, porque devemos perseverar com Cristo, porque devemos ficar nele, porque devemos continuar em Jesus, uma vez que o seu ministério é maior, é melhor e é um ministério no tabernáculo celeste. Vamos observar, pensar e considerar então assim.
observe, em primeiro lugar, nós temos a supremacia do tabernáculo terrestre. O verso 11: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação. Nós temos então a supremacia do tabernáculo celeste. Esse ministério é exercido não um tabernáculo humano feito pelas mãos humanas. Eles eram apenas o tabernáculo e todos os objetos, a mobília, todo aquele ritual, como nós já estudamos na sua contraste feito nos primeiros versos do capítulo 9, uma figura do verdadeiro. Uma figura do verdadeiro. Porém, Jesus Cristo exerce o ministério no tabernáculo celeste, no verdadeiro, não na terra, não feito por mãos humanas, mas no céu, que é o verdadeiro tabernáculo. Por isso ele tem uma supremacia, por isso ele é superior, e por isso nós devemos perseverar com o Senhor Jesus Cristo, não pensar em voltar atrás, no caso deles para o judaísmo, em nosso tempo talvez para qualquer outra experiência religiosa que já tenhamos vivido, e agora estamos querendo voltar atrás, querendo voltar à idolatria, querendo voltar ao mundo, voltar ao pecado, abandonar Jesus por causa das aflições, das lutas e das adversidades do nosso tempo. Permaneça com Jesus Cristo, fiel a Ele. Você está no verdadeiro, você está não nas figuras, não nas alegorias, não na parábola que era o ministério levítico, e apenas apontava para aquilo que era de fato o real, o verdadeiro. Veja no versículo 24 do mesmo capítulo 9, esta figura do verdadeiro tabernáculo, que é o celestial, e ministrando agora como um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, dos bens já realizados pela obra da cruz, de uma vez por todas. O verso 24 de Hebreus 9 diz: porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, não num santuário feito por mãos, a figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Veja como é tão superior este tabernáculo, porque ele é o tabernáculo celeste, e nele, no tabernáculo celeste, o Senhor Jesus Cristo comparece. E como nós já estudamos, Hebreus 7:25, para ser o nosso sumo sacerdote, para exercer um ministério de intercessão perpétuo, contínuo, e ao lado do Pai, com a sua autoridade, com o seu poder, no verdadeiro, então ele está revestido, ou investido, melhor dizer, desta autoridade, deste poder, deste tabernáculo maior, melhor, supremo. Isto é, ele está ministrando o Senhor Jesus Cristo sobre a base dos bens já realizados, destes benefícios da salvação que pelo sangue eterno foi alcançado e foi assegurado na sua morte. E como já observamos, e ainda vamos destacar, pelo oferecimento do seu sangue, não de bodes, nem de animais, que não podiam de fato remover os pecados. Foi alcançado e foi assegurado neste eterna redenção que o sangue de Cristo então pôde nos propiciar. Assegurado neste ministério, ou pelo ministério celeste de Cristo, como diz lá Hebreus capítulo 3, verso 1, pois ele é o apóstolo da nossa fé.
De fato, é Jesus que é o representante oficial de Deus, o apóstolo de Deus, que nos apresentou a mensagem salvadora, redentora, e onde o pecado de fato é removido. E ele é, como diz 3:1 de Hebreus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é aquele que nos apresenta diante de Deus, e nós somos recebidos pelo Senhor por causa do sangue, da remissão, da eterna redenção que foi alcançada nele, em nossa fé em Jesus Cristo. De fato, meus amados, somente ali o homem pode encontrar a bendita salvação de uma forma final. Somente neste tabernáculo celeste que estava sendo preparado, no sentido de que aquele ministério levítico, ele apenas apontava até que viesse o verdadeiro, que era o Senhor Jesus Cristo, e então realizasse aquela obra final, para que a bendita salvação chegasse na vida daqueles que crescem na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo entrou num santuário, não entrou em santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer por nós perante a face de Deus. Por nós, nos representando, nosso sumo sacerdote, e nós desfrutando dos benefícios da sua obra na cruz. E se você não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador ainda, você precisa ir para Cristo, você precisa entregar a sua vida para Jesus, para que Ele se torne o apóstolo da sua fé e o seu sumo sacerdote, aquele que lhe representa verdadeiramente diante de Deus, aquele que lhe dá, como está no versículo 12 de Hebreus 9, a eterna redenção, o pagamento completo, total, cabal dos seus pecados, da sua dívida para com Deus, da desonra do nosso pecado, que causa em Deus então a sua ira. Mas em Cristo Jesus tudo isso é removido, e nós aceitos por Jesus, aceitos por Deus. E se você não tem Jesus ainda, não é por você que Ele comparece, ou lhe apresenta, ou lhe representa diante de Deus, porque você não tem tornado Ele o seu apóstolo e o seu sumo sacerdote. Isso acontece quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Bem, a segunda verdade neste contraste que ele está fazendo, que está nos versos de 12 a 14, é que o sacrifício de Cristo e o oferecimento do seu próprio sangue tem uma eficácia que o ministério levítico não tinha. A eficácia do serviço prestado pelo sangue de Cristo, ao qual ele ofereceu. Veja no versículo de número 12, que nos diz, não é por sangue de bode nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, não sangue dos animais. Entrou uma vez no santuário, uma única vez, havendo efetuado uma eterna redenção. Verso 13, porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. A eficácia do serviço prestado. Porque ele não foi com sangue alheio, ele levou o seu próprio sangue. Ele que era um homem sem mácula, sem culpa, sem a mancha do pecado, no santuário celeste, e por sua natureza como Deus, como homem perfeito, sem pecado, com seu próprio sangue, ele de uma maneira suficiente, capaz e eficaz realizou uma eterna redenção.
esta obra é maior e é mais excelente porque ela opera uma verdadeira purificação espiritual. Uma verdadeira purificação espiritual. Esta afirmação destes versos de 12 a 14 contrasta com o ministério levítico, que entrava muitas vezes e em um tabernáculo terrestre, e com o sacrifício de animais, e com um sumo sacerdote pecador, que fazia uma expiação temporária pelo pecado. Este é o contraste daquela velha aliança, que por isso precisava passar para dar lugar ao perfeito, aquilo que era permanente, aquilo que era verdadeiro, porque ela não operava uma verdadeira purificação espiritual. Olha, os sacrifícios de animais, eles operavam uma purificação parcial, como diz o versículo 13. Se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificavam quanto à purificação da carne, era uma cerimônia que apenas produzia uma purificação cerimonial parcial. Temos repetido isso porque ela não apagava os pecados, ela cobria os pecados permaneciam lá, apenas cobertos, evitando que Deus julgasse imediatamente o pecador. Ele aceitava o sangue dos animais temporariamente. Veja, Levítico 16 e o verso de número 15, Levítico 16 e o verso 15 diz assim: depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Verso 16: assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. O sacrifício de animais operava uma purificação cerimonial apenas. A mobília, o tabernáculo, teve que ser purificado por causa da contaminação do pecado, mas ele operava uma purificação cerimonial parcial. Se alguém tocava um morto, é isso que ele está citando, e por isso está em número 19, só para lembrar porque está citando as cinzas aí, mas vamos ler número 19 para você registrar essa verdade, ficar melhor entendido. Números 19 e o verso de número 9 diz assim: e um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é, e o que apanhou a cinza da bezerra lavará suas vestes, será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto cadáver de algum homem imundo será 7 dias. Imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com água, e com o 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Então, vai ao verso 19, não queremos ler todo o texto, vai até o verso 17 agora, que diz assim: para um imundo, pois, tomará do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a aspargirá sobre aquela tenda, e sobre todo fato.
e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou alguma sepultura. Verso 19: e o limpo ao terceiro e sétimo dia aspergirá sobre o imundo, e ao sétimo dia o purificará, e lavará suas vestes, e banhará na água, e à tarde será limpo. Então são rituais, são cerimônias, é disso que ele está falando. Se havia alguém tocasse no morto, ficava imundo, impuro, tinha que fazer aquelas cerimônias, como está aí no verso 13, né? O sangue de touro, de bode, e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos se santifica. Verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, que se ofereceu pelo Espírito eterno. Então o sacrifício de Cristo, ele é mais excelente. Eu devo ficar em Jesus Cristo porque ele opera internamente e de um modo prático no coração daqueles que pela fé na obra do sacrifício de Cristo recebem Jesus como seu Senhor. Eu disse que opera internamente e de um modo prático. O ministério levítico era uma purificação cerimonial e parcial, externa. Veja, a nova aliança que já estudamos no capítulo 8, nesse sacrifício que Cristo operou de uma forma eficaz, ele opera internamente e de um modo prático no coração daqueles que têm fé na obra da cruz. Então, purificando a consciência das obras mortas, isto é, a lei não produzia vida. As obras mortas aqui falam da lei, porque a lei em si mesma ela não produzia vida. O que ela dava era uma consciência oprimida pelo pecado. Era isso que a lei dava. Ela manifestava e revelava quão pecador os homens eram nas suas ações e suas práticas. Ela era externa, ela não operava na alma, ela não operava no coração. Era algo apenas cerimonial, externo. A nova aliança em Jesus Cristo, ela opera eficazmente porque é no coração, é interno, como discutimos no capítulo 8. O Espírito Santo vai imprimindo no coração daquele que crê a vontade de Deus, a lei de Deus, vai lhe habilitar e capacitar para obedecer ao Senhor. Ninguém precisará dizer que conhece ao Senhor, porque conhecerão todos ao Senhor, onde o Espírito Santo está agindo, operando, imprimindo no coração a vontade de Deus e habilitando para poder obedecer. Sim, com alegria, com satisfação, em obediência livre. Ora, por isto, se alguém tem consciência culpada, significa que ela não entendeu ainda a obra da cruz, o ministério sumo sacerdotal de Cristo no tabernáculo celeste, ou ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal. Logo, o Espírito Santo não operou esta libertação desta consciência culpada do pecado que a lei, que o ministério levítico trazia, como já discutimos extensamente sobre isto. Assim, havia um contraste que está sendo apresentado para mostrar e destacar a supremacia da nova aliança. Veja, a antiga aliança terrestre, no tabernáculo terrestre, o sacerdote entrava com sangue alheio. Na nova aliança, Cristo entrou com o seu próprio sangue no tabernáculo celestial, como está no verso 12. Esta antiga aliança, ele entrava, o sumo sacerdote, muitas vezes. O verso 12 diz que Cristo entrou uma única vez para sempre, havendo efetuado uma eterna redenção. Ele entrou uma única vez. A antiga aliança era uma expiação temporária, mas a nova aliança é uma redenção eterna.
como está no final do verso 12, havendo efetuado uma eterna redenção. A antiga aliança era uma purificação cerimonial externa, onde a consciência do pecado permanecia oprimida. As obras da lei, verso 13. A nova aliança no tabernáculo celestial tem uma purificação interna, uma remoção de fato da culpa dos pecados e das obras da lei, e isto pela ação do Espírito Santo, como estudamos lá atrás, escrevendo, imprimindo no nosso coração a vontade de Deus e nos habilitando e capacitando para obedecer. Jeremias 31, de 31 até 33. A supremacia do tabernáculo celeste, a eficácia do serviço prestado e, em terceiro lugar, os benefícios agora da nova aliança, a partir do verso de número 15, de 15 em diante. O escritor, então, aqui, nesta seção, ele volta a esclarecer que os benefícios da nova aliança, isto é, a eterna salvação, que garante a regeneração do Espírito, garante a justificação, porque os pecados são, de forma final, removidos da presença de Deus, só foi possível desfrutar depois da morte de Cristo. O verso 15 declara: e por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. De fato, só foi possível desfrutar dos benefícios, então, da nova aliança com a morte de Cristo. Por quê? Porque uma aliança, ela só entra em vigor com a morte do sacrifício, do animal, a antiga aliança, ou do testador. Veja o verso 16 e 17, onde diz que está bem claro: porque onde há testamento, onde há uma aliança, onde há um acordo, onde há um pacto, necessário é que se intervenha a morte do testador. Nós temos um testamento, porém ele só entra em vigor após a morte. É ele que dá a afirmação para o testamento, é a morte. Verso 17: porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Você entende bem esta linguagem de testamento apenas após a morte de alguém. Se ele está vivo, não há a autenticação de se poder desfrutar daquilo que o testamento prescreveu. Por isto, somente com a morte de Cristo nós poderíamos desfrutar dos benefícios da nova aliança. Então, você já está na nova aliança. Jesus Cristo é o seu Salvador, Ele morreu pelos seus pecados, o testador, Ele tem uma promessa de redenção eterna e você pode desfrutar dela, se crer, se receber Jesus como Senhor da sua vida. Aqui vai lembrar, a partir do verso 18 em diante, vai falar que na antiga aliança o sangue também estava presente para autenticar o pacto, o acordo, quer dizer, a morte era necessária. Porque, verso 19, havendo Moisés anunciado todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes com água, lã, púrpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, Então ele aspergiu, ele molha no sangue e asperge sobre o livro, sobre o povo, dizendo este que o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Verso 21, semelhantemente aspergiu também sobre o tabernáculo, sobre os vasos do ministério. Quer dizer, tudo estava sendo aspergido com o sangue, autenticando a morte, neste caso do animal, para que eles pudessem receber o benefício desta aliança, daquele acordo, daquele pacto do ministério levítico. Igual, mas agora nós temos somente
de um único sacrifício, uma redenção eterna que precisa ser repetida e que opera na alma, no coração. Isto é melhor. Fique com Jesus, não volte atrás para as coisas que não são, ainda que fossem eficientes em seu tempo, não eram eficazes para remover a culpa do pecado. Isto quem faz é Jesus Cristo, e com a sua morte, então seu sangue autenticou, como testador, para que recebêssemos os benefícios que esta nova aliança traz. E quem está em Jesus Cristo está desfrutando desta nova aliança. Assim Moisés aspergiu o sangue sobre as tábuas de pedra, sobre o povo, sobre o tabernáculo, sobre os seus móveis, indicando que tudo havia sido dedicado à aliança da lei, que estava em vigor, pois o testador, naquele caso os animais, foram sacrificados. E como diz o versículo 9:22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. Aí está, que maravilha, meus amados. Na velha aliança, o sangue de animais separava cerimonialmente os homens para Deus, e mesmo o tabernáculo terrestre e todos os seus objetos, parece que tinham a mancha do pecado. Logo também tinham que ser, juntamente com a sua mobília, separados para o serviço sagrado pelo sangue, como diz o versículo de número 23. Deste modo também nos é dito que o sangue eterno de Cristo operou uma purificação também no tabernáculo celeste, diz aí o versículo de número 23. Talvez não entendemos plenamente isso, que de algum modo, assim como toda a terra, o mundo de Deus, a terra aqui onde estamos, foi tocada pelo pecado, que a Bíblia diz que ela está em cativeiro, o mundo, os animais se tornaram ferozes, tudo se tornou nocivo, cardos, abrolhos cresceram no mundo de Deus, que foi tocado pelo pecado, e será restaurado, como diz Romanos 8, de 18 a 25, que a natureza está gemendo, esperando, aguardando a sua restauração plena em Cristo Jesus, também com base na nova aliança no sangue do Senhor. Tabernáculo celeste fora, não sabemos com exatidão como ele quer expressar, o que ele quer dizer, mas de algum modo foi afetado. No tabernáculo celeste, todavia, o sangue de Cristo provê estes benefícios da nova aliança para a sua igreja. A regeneração do Espírito Santo. Como lemos no versículo de número 10, até o tempo, foram impostas até o tempo capítulo 8, verso 10, 8:10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, por as minhas leis no seu entendimento, e o seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Já discutimos isto, que nós entramos como igreja nos benefícios da nova aliança. O versículo 11 lá de Hebreus 8 também vai falar do conhecimento universal que vai operar sobre a vida daqueles que foram transformados por Deus, e como a mensagem de Deus, do Senhor, se espalhará no mundo, bem como a sua justificação daqueles que creem em Deus e creem no seu Filho Jesus Cristo. A antiga aliança então foi, neste contraste, estabelecida com sangue na morte dos animais, que era o testador. A nova aliança foi estabelecida pelo sangue de Cristo em sua morte. Ele, o testador desta nova aliança. Com sua morte, entramos nos benefícios dela, como lemos dos versos 15 até o verso 17. Assim, todo aquele que vê a Cristo participa da nova aliança e recebe os benefícios que ela provê. Neste ministério celestial, onde a redenção eterna é oferecida. Que coisa tão maravilhosa. Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder
por Ele. É por isto que Romanos 8:1 afirma categoricamente: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E você? Se porventura Jesus Cristo não é o seu Salvador, se você ainda não creu na obra da cruz substitutiva por você, por causa dos seus pecados, se Cristo não é o testador, onde você pode entrar com a sua morte nos benefícios desta aliança, deste novo concerto, o que você deve fazer? Vir a Cristo e recebê-lo como seu Salvador. Ou você está fora, como diz lá em Efésios, das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor. Porque o que está em vigor é a nova aliança. Dar as costas para Cristo e para a aliança que está nele e os benefícios que ela traz é escolher o juízo eterno sobre a sua vida. É a rejeição da obra que Deus preparou para santificar o homem, para restaurar o seu mundo que foi afetado com o pecado. Mas você pode recusar, mas também será responsável pelos seus pecados diante de Deus, já que você não os quis apresentar a Jesus, entregar a sua vida a Ele e o Espírito Santo habilitar você, capacitá-lo para obedecer e para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas você pode fazer isto hoje. Ore a Deus e peça para que Ele seja o seu Salvador. Nós vamos orar, encerrando aqui o capítulo 9 que estamos estudando do livro de Hebreus. E você aí pode orar a Deus pedindo que Ele se torne o apóstolo e o sumo sacerdote da sua confissão nele como o Senhor da sua vida. E então você vai experimentar algo diferente, algo transformador no seu coração e na sua alma, uma experiência jamais vista. Porque esta obra da cruz, da nova aliança, é aqui, no coração, alivia, revela à nossa mente a realidade de pecados perdoados e esquecidos por Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai Santo, dar a Tua graça sobre a vida deste homem, desta mulher, que já Te serve, Senhor, para que perseverem honrando, glorificando ao Senhor, porque estão no verdadeiro Deus, estão na vida eterna. Tem um Cristo que intercede constantemente em seu ministério, ao seu lado, e por isso pode e deve perseverar nele, a despeito das aflições, das lutas, das perseguições da vida ou da morte. Ajuda, Pai, a perseverança. E aqueles que não decidiram entregar a sua vida ao Senhor, que possam fazer hoje, vir a Cristo e tomar parte pelo sangue de Cristo da nova aliança, testador desta aliança, deste acordo, deste pacto, deste testamento, para se tornar também participante dos benefícios que a aliança traz, que este testamento inaugurou na morte de Cristo. Assim oramos, ó Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estude o capítulo 10, é para ele que iremos na próxima oportunidade. Até lá, Deus te abençoe.